Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Ó, a gente tá aqui na 21ª rodada desse match, que é um dos matches mais importantes aí da história do xadrez, né? Um dos duelos mais simbólicos aí da história do xadrez. De brancas a gente tem aqui o José Raul Capablanca, o atual campeão mundial, aqui o gênio cubano, o Mozart do xadrez. E de negras o Alexander Alekhine. Aos 16 anos ele era o número 1 da Rússia. O José Raul Capablanca, com 9 anos, ganhou o campeonato nacional em Cuba. Então, dois monstros aqui no tabuleiro. Estamos na 21ª rodada. Vale dizer que o formato desse match é o seguinte: o primeiro que chegar em 6 vitórias é campeão, tá bom? Então, independente do número de empates, tem que chegar em 6 vitórias. E o primeiro se tornará o campeão. Na 21ª rodada a gente está aqui, tá 3-2 para o Alekhine. A gente já viu algumas partidas aí na nossa playlist aqui no canal do Capablanca entre o Capablanca e o Alekhine. E a gente então tá na 21ª rodada, 3-2 para o Alekhine. Será que o Capablanca vai conseguir empatar nessa rodada? O Alekhine está se mostrando um grande jogador. Vale dizer aqui, vamos fazer o perfil aqui rápido dos dois. José Raul Capablanca, um jogador extremamente posicional, extremamente intuitivo, né? Um jogador assim... que se caracteriza aí por toda a sua elegância. Ele não é um cara que está muito preocupado em se dedicar, em estudar. Ele confia mais na genialidade dele. Ele é um cara extremamente criativo, genial, né? E intuitivo. Do outro lado a gente tem o Alexander Alekhine, que vem aí de uma escola hipermoderna do xadrez. Vem demonstrando realmente um talento nato, mas muita dedicação. Realmente assim, tirando acho que o Bobby Fischer... Na história do xadrez, talvez ele seja o segundo jogador que mais se dedicou. O Bobby Fischer, a dedicação dele era monstruosa, né? Ele tinha lá preparos incríveis, realmente, para suas partidas. Se dedicava... Não houve, talvez, um jogador que se dedicasse tanto quanto o Bobby Fischer. O Alekhine talvez seja o segundo, tá? Para esse match contra o Capablanca, o Alekhine treinou por 5 anos antes de desafiar para esse match, tá bom? Então você imagina aqui a situação, né? E o Capablanca parece que não se preparou tanto aí para o match, confiou os últimos resultados dos últimos torneios. O Capablanca havia ficado na frente do Alekhine em todos os torneios que eles jogaram juntos. O Capablanca estava realmente muito confiante de que ele ganharia esse match. E vamos dar uma olhada então nessa partida. O Capablanca aqui de brancas está 3-2 para o Alekhine, fora todos os empates. A gente está na 21ª rodada. E vamos dar uma olhada se o Capablanca consegue empatar 3-3 aí. Um momento crítico do match. O Capablanca aqui começa com D4. Temos D5 aqui pelo Alekhine. C4, gambito da dama. E6, gambito da dama recusado. Cavalo C3, cavalo em F6. Bispo G5, cavalo de B em D7. E3, bispo E7, cavalo F3. Roque, e mais uma vez, né, gente, eu acho que eu já comentei algumas partidas, aquela situação que as brancas querem desenvolver, o Capablanca quer desenvolver aqui o bispo de casas claras, ou para E2 ou para D3, mas aqui as pretas daí podem tomar em C4 e esse bispo vai ter que perder um tempo, se mover de novo. Então aqui as brancas costumam postergar um pouco o movimento aqui do bispo. A posição ainda está fechada, não há riscos aqui de ataques diretos ao rei, então primeiro com torre C1, postergando aí o desenvolvimento do bispo. A6, A3, H6, bispo está atacado, o bispo volta aqui para H4, D toma C4 e deu certo, né? A estratégia do Capablanca. Depois de D toma C4, bispo toma C4, então ele não perdeu um tempo ali com o bispo, né? B5 atacando o bispo volta para E2 e agora bispo B7. O Alekhine é da escola hipermoderna, ele tenta dominar o centro com as suas peças pelas laterais, né? Olha só a influência que as peças dele estão fazendo aqui no centro, né? Muito interessante aqui o jogo do Alekhine. Muito provavelmente a gente sabe que C5 está vindo também, está muito bem preparado para isso, né? A partida continua com Roque e agora então o lance C5, expandindo na ala da dama. E tentando desviar esse peão central, né? Trocar um peão que não é central por um peão central. A partida continua com D toma C5, cavalo toma C5 e aqui o lance cavalo D4. Muito provavelmente com ideias aqui no futuro de talvez jogar aqui um bispo F3 e desafiar esse bispo. Enfim, colocando o cavalo também numa excelente casa. A torre C8 foi jogado, B4 expulsando daí o cavalo volta, cavalo de C volta para D7. E agora o lance
Bispo G3 foi jogado aqui, colocando o bispo numa diagonal mais ativa, né, do que realmente em H4. Não tem mais cravada, não tem nada, ele não está fazendo muita coisa em H4, né? Então aqui em G3 ele está melhor. Vale dizer que o cavalo aqui em D4 também libera esse bispo, né? Então agora as pretas não têm o lance, por exemplo, de cavalo em H5, né? Para desafiar aqui esse bispo, uma vez que o cavalo tá aqui, veio para D4 e o bispo está segurando aqui a casa de H5, tá bom? Cavalo B6 foi jogado, mirando casas avançadas, aqui C4, por exemplo. Dama B3, cavalo aqui de F em D5. Pouco a pouco o Alekhine vai melhorando aí a posição das suas peças. Bispo aqui em F3, então, como a gente falou, né? Além do cavalo D4 ter liberado o bispo ali para segurar H5, ele também veio para F3 desafiar aqui o outro bispo, brigar por essa grande diagonal, né? E agora um lance muito bacana aqui do Alekhine, bem instrutivo realmente, que é o lance aqui, ó, torre C4. Além de fechar a dama, esse lance ele promete um ataque muito forte aqui na coluna C, né? Então o Alekhine aí tomando talvez a iniciativa na partida. Vamos ver como é que ela continua. Cavalo aqui em E4. Só que agora essa casa C4, olha só, tá muito bem defendida, né? Pelo cavalo, pelo peão. Né? Agora, apesar de ter aberto aqui um ataque descoberto aqui sobre a torre de C4, ela tá muito bem defendida, né? Dama C8, mais uma vez agora consolidando o domínio na coluna C, ameaçando capturar a torre, praticamente forçando a troca. Torre toma C4, e aqui não de peão, mas de cavalo. Cavalo toma C4, melhorando então, e agora esse cavalo está num excelente posto, né? Avançado aqui em C4, protegido de uma forma bem sólida aqui essa estrutura, né? Cavalo forte aqui em C4. Quem sabe lances como F5, tirando esse cavalo daqui e jogando o cavalo em D2 e dando um duplo, pode ser possível, né? A partida seguiu com torre C1, então, tirando a torre dessa possibilidade de ter um duplo no futuro e já colocando uma cravada aqui no cavalo, faz sentido esse lance do Capablanca. Dama em A8, tirando a dama aí da cravada e colocando, olha só que legal, né? A dama e o bispo nessa mesma diagonal aqui, então o tema aí dessa partida tá sendo realmente aqui a briga por essa longa diagonal aqui. Cavalo C3 foi jogado e agora possibilitando algumas trocas, mas o Alekhine não vai para as trocas e ele primeiro melhora a posição da última peça que falta desenvolver. Essa torre aqui em F não está fazendo nada, vamos botar ela para jogar. Torre aqui em C8, cavalo toma D5, bispo toma D5, bispo toma D5, dama toma D5 e as pretas têm uma posição interessante aqui, né? Realmente esse cavalo aqui está fazendo muita coisa e esse bispo vai poder jogar, quem sabe aqui em F6, peão de E5, peão para E4, as pretas podem conseguir bastante território. Estão com a iniciativa, né? O Capablanca joga A4, é um lance que tenta de alguma forma desestruturar aqui, né? Danificar a estrutura desses peões. Bispo em F6 aqui pelo Alekhine, cavalo F3, então não permitindo, né? O cavalo estava atacado duas vezes aqui pelo bispo e pela dama, então não permitindo o cavalo ser capturado. E agora o bonito lance do Alekhine aqui, realmente pouco a pouco melhorando aí a sua posição com o bispo B2 atacando a torre. O bispo está protegido pelo cavalo. Não valeria a pena aqui sacrificar, né? Por exemplo, dama tomar, depois de cavalo toma. Perder a dama por uma torre e uma peça, né? Não tem muita continuação aqui, não tem muito ataque, tá? Em algumas posições isso pode valer a pena, né? Se você tivesse um bispo aqui de casas claras que pudesse oferecer algumas ameaças, ou enfim, mais peças no tabuleiro, alguma outra torre que pudesse ajudar aí no ataque, subir e tal, mas nessa posição não dá, tá bom? Então depois aqui de bispo B2 não dá para nenhum ataque desse tipo, simplesmente tem que tirar a torre mesmo. A torre E1 foi jogado, torre D8, colocando agora o domínio na coluna D, né? O cavalo está muito bem colocado aqui em C4, vamos deixar a coluna C aí, já está travada, e aqui o Alekhine quer ir para a coluna D, né? Que é a única coluna que está aberta aí na posição. A toma B5, A toma B5, H3, dando um respirinho aí para o rei. E como é que será que o Alekhine vai conseguir melhorar a sua posição? Já que ele está com as peças melhor colocadas, né? Será que ele consegue pouco a pouco melhorando a sua posição? Bom, a gente já tinha visto lá atrás que lances como E5 e E4 fariam bastante sentido, né? Para conseguir mais território. Então E5, torre B1, então ameaçando aqui, quem sabe, duas peças aí pela torre. E o lance E4, né? Então não dá mais para fazer essa troca aí de duas peças pela torre porque o cavalo está atacado. Cavalo D4 e agora tá caindo o peão, né?
porque depois de cavalo D4 foi jogado bispo toma D4. E aqui esse peão tomar, simplesmente dama toma, com uma posição excelente, né? Já ganhando, convertendo a vantagem posicional em vantagem material, né? E de qualquer forma mantendo uma posição de forma excelente. Aqui não foi jogado E toma D4, talvez fosse o melhor lance da posição. E toma D4, poderia seguir com dama toma D4, ameaçando aqui cavalo já D2, dando um duplo aqui na torre e na dama. Bispo F4 segurando a casa D2 faria sentido. E aí G5 tentando expulsar o cavalo, dama G3 cravando aqui o peão. Dama D3 oferecendo aí a troca de damas e também atacando a torre aqui de B. Torre A1 para defender e depois de dama toma, bispo toma, F5 a gente teria, não foi assim que seguiu a partida, teria um final melhor para as negras, né? Um peão a mais e uma posição muito forte, né? Esse cavalo em C4 é um monstro aí realmente na posição. Esse bispo de casas escuras não pode fazer nada em relação a esse cavalo monstro em C4 e as pretas estão ameaçando criarem, né, um peão passado aqui com F4, E3, E2, a torre D1 e aí promover o peão, né? Então realmente seria um final vencedor aqui. Por isso que depois de bispo D4, o Capablanca não foi para peão toma, seria realmente uma continuação perdedora. Ele ainda tentou alguma coisa aqui com torre D1 e agora esse bispo está cravado, né? Então quem sabe ele consegue capturar o bispo com a torre e aí vai estar atacando a dama e a torre e aí pode trocar algumas peças e quem sabe ir para um final provavelmente empatado, né? Só que aqui o Alekhine encontra uma continuação genial. Se você quiser pausar o vídeo aí e encontrar a continuação aqui do Alekhine, vale a pena, uma posição muito bonita. Que você jogaria aí de negras se você estivesse jogando contra o Capablanca? Como é que você faria para converter o que até agora tem sido uma vantagem posicional, né? Mais espaço, melhor atividade das peças, como converter isso numa posição vencedora? E aqui o lance, espero que você tenha encontrado o lance jogado aqui pelo Alekhine, foi o lance cavalo, toma aqui, ó, cavalo toma aqui em E3, e esse lance oferece aqui a possibilidade da troca de damas, né? Por exemplo, se dama toma dama, dá até para tomar de torre aqui, porque tem um tema tático aqui, né? Se o peão toma o cavalo, o bispo toma E3 com cheque, né? O ponto todo é esse. E depois está caindo aqui a torre, tá bom? Então, cavalo toma E3 foi o lance jogado na posição. E esse lance é muito forte realmente, por conta de tudo isso. A partida seguiu com F toma em E3. E aqui é possível até... aliás, desculpa, gente. Aqui a partida... desculpa, pessoal. Aqui o Capablanca abandonou a partida, tá? Por quê? Se F toma em E3, bom, não dá, né? Já tá caindo aqui em B3, tá? E se dama toma em E3, vou jogar com a dama então porque o bispo tá cravado. De qualquer forma fica bom para as negras. Bispo toma em E3, torre toma D5 e aqui primeiro o bispo toma em F2 com cheque, ó. E depois de bispo toma, torre toma D5, um final com 2 peões a mais e uma torre contra um bispo. Seria um final aqui com certeza vencedor para o Alekhine, tá? Então é por isso aqui que depois de cavalo toma em E3, o bonito lance do Alekhine é o lance de arremate, tá bom? Não resta nenhum lance bom aí para as brancas e realmente merecido aqui pelo Alekhine. Pouco a pouco ele foi melhorando as suas pequenas vantagens, né? Dominando a coluna, colocou um cavalo em C4, desceu o peão para E5, desceu o peão para E4. Pouco a pouco a situação foi se tornando insustentável aí para o Capablanca. E agora, gente, 4-2 para o Alekhine. O primeiro a chegar em 6 pontos é o campeão mundial. A situação tá crítica aqui para o Capablanca. O Alekhine estudou por 5 anos para jogar esse match. Essa é a rodada 21. A gente vê que tá 4-2, então, tirando 6, 15 empates, né, pessoal? 15 empates até agora. Um match difícil, mas pouco a pouco aí o Alekhine tomando a liderança. 4-2, tá difícil agora para o Capablanca conseguir virar esse torneio. Será que ele vai conseguir ser capaz de virar o match? Fica ligado aí na nossa playlist. Pessoal, muito obrigado aí por acompanhar o canal. Muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu!